Os discípulos estavam dormindo. E eu paro aqui e faço uma pergunta para você nesta noite: quem será você quando Jesus voltar? Que discípulo será você quando Jesus voltar? Jesus voltou da oração e encontrou os seus discípulos dormindo. Apesar de ele ter dito para os seus discípulos estarem vigiando, os seus discípulos estavam dormindo. E é interessante que quantos discípulos Jesus chamou para orar e vigiar com ele? Quantos eram? 3: Pedro, Tiago e João. Mas quando Jesus volta e chama a atenção, ele chama a atenção de quem? Dos 3. De quem ele chama a atenção? De Pedro. Ele chama Simão, Pedro, e diz: Pedro, você não pode vigiar nem por 1 hora comigo? Por que Jesus chamou a atenção de Pedro diretamente e não dos outros discípulos? Eu respondo para você: a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Foi Pedro que teve a revelação de Deus sobre Jesus. Quando Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro tomou a frente e disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro teve a revelação de quem Jesus era. Deus deu a Pedro a revelação de quem Jesus era. E depois que Deus deu a Pedro a revelação de quem Jesus era, foi Pedro que recebeu o chamado e a autoridade representando a igreja. Porque depois disso Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, Petrus, pequenos pedaços de pedra, mas sobre esta pedra, se referindo a ele, Jesus, Petra no original, uma grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: você é pequeno, você é o fragmento daquilo que eu sou. Você é Pedro, pequenos pedaços de pedra. Eu sou a rocha. A igreja vai ser edificada sobre minha rocha. E você é um pedaço daquilo que eu sou. E ele continua dizendo: e a chave do reino dos céus será entregue nas tuas mãos como igreja. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado dos céus. Esta é a autoridade que eu estou entregando para a igreja. Pedro teve revelação de quem Jesus era. Pedro, ele recebeu a autoridade e o chamado de Deus representando a igreja. Olha quanta coisa Pedro teve da parte de Jesus. Olha quanta coisa Pedro recebeu da parte de Jesus. E como se isso não fosse o bastante, no versículo 29 e 31 do mesmo capítulo que nós estamos lendo, quando Jesus anuncia que ele seria entregue nas mãos dos homens, seria crucificado, iria morrer. Olha o que é que Pedro diz no versículo 29 do capítulo 14 de Marcos. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E no versículo 31, mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro estava dizendo para Jesus: Jesus, pode acontecer o que acontecer, mas eu estou contigo até o final. Pode pegar o que pegar, mas eu garanto a minha fidelidade ao Senhor. Pedro recebeu o chamado e autoridade representando a igreja. Foi Pedro que garantiu
nesse verso 29 e verso 31, a sua total lealdade a Jesus. Aí nós vamos começar a entender porque Jesus chega para Pedro e pergunta para Pedro: você não pode vigiar nenhuma hora comigo, Pedro? Por quê? Esse é o tempo em que Jesus está pedindo conta de tudo quanto Ele liberou sobre nós. Esse é o tempo em que Jesus está pedindo conta de todas as promessas de lealdade que fizemos a Ele. Jesus está tirando a prova real. Presta bem atenção nisso, igreja do Senhor. Jesus está tirando a prova real de todas as promessas de fidelidade que fizemos a Ele, de todas as palavras de fidelidade que liberamos a respeito dEle. Jesus está pedindo conta. Sabe por quê? Pois não são as nossas promessas vazias que impressionam Jesus. Não é a nossa religiosidade, porque a nossa religiosidade não vale de nada. Não são as nossas belas canções, recheadas de palavras bonitas, mas desprovidas de verdade, que impressionam Jesus. Jesus está passando como o chefe do quartel do exército passa em revista para saber se tudo está em ordem, para saber se tudo aquilo que Ele mandou fazer está feito. Este é o tempo em que Jesus está passando no meio da sua igreja, está tirando a prova real de tudo quanto a igreja disse, de tudo quanto a igreja falou. A igreja de Jesus para a igreja do século 21 é: vocês não conseguem vigiar nem uma hora comigo? Vocês não conseguem vigiar sequer uma hora comigo? Depois de tudo que vocês receberam, depois de tudo que vocês viram, depois de tudo que vocês ouviram, depois de tudo que vocês sentiram, vocês ainda estão dormindo? Este é o tempo em que Jesus está passando pelo meio da sua igreja. A igreja do século 21 está perguntando, dizendo para a igreja que se chama pelo nome dele nessa terra: depois de tudo aquilo que eu liberei sobre vocês, de tudo aquilo que eu manifestei sobre vocês, de toda a autoridade que eu entreguei a vocês, de todos os sinais que eu operei sobre vocês, de tudo aquilo que vocês ouviram de mim, viram de mim, experimentaram de mim, vocês ainda estão dormindo? Vocês ainda não acordaram? Vocês ainda continuam mentindo, enganando, difamando um outro, se portando de forma leviana, obscena, promíscua, indo para a cama do namorado e da namorada, adulterando na internet, escravizado na pornografia e nos vícios, nos jogos de azar, mentindo um ao outro, metido nos negócios ilícitos, nas falcatruas, na fofoca, no medo, na falta de perdão, na agressão física e verbal dentro de casa. Depois de tudo que vocês ouviram de mim, vocês ainda continuam dormindo. Vocês ainda continuam sem entender o que eu sou, o que eu tenho e o que eu fiz. A palavra de Jesus para Pedro é a mesma palavra de Jesus para a igreja deste tempo. Depois de tudo isso, vocês ainda estão dormindo. Depois de tudo isso, vocês ainda não se despertaram para aquilo que eu sou.
Vocês ainda não conseguem vigiar sequer 1 hora comigo. Jesus queria que eles entendessem, e Jesus quer que nós entendamos, que vigiar e orar é a única maneira de não cairmos em tentação. Vigiar e orar é a única forma, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Vigiar e orar é a única maneira de não cairmos em tentação. Por isso Jesus vai dizer aos seus discípulos: vigiai e orai para não entrardes ou não cairdes em tentação. Não é a sua espiritualidade, não é o tempo que você tem de igreja, não é quantos versículos da Bíblia você tem decorado, não é quantos cultos você vem no mês, não é quantos cargos você tem na igreja, não é nada disso. A única forma de você não cair em tentação é vigiando e orando. O que Jesus queria que os seus discípulos pudessem entender, e é o que Ele quer que nós entendamos nesta noite, é o que Ele está falando à igreja dele neste tempo, no meio de tudo isso que está acontecendo: vigiai. É tempo de vigiar, é tempo de estar alerta, é tempo de estar despertado, é tempo de guardar o coração, é tempo de cuidar da sua vida. Vigiai.